Podcast Fala André Casquinha. Fala, Casquinha. Podcast Fala André Casquinha. Estamos de volta aqui no podcast Fala André Casquinha. Eu tô adorando esse bate-papo. Adorei. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, voltando lá no transporte público ainda, que é uma marca, né? Você já está marcado na história de Maricá como o servidor público que teve a oportunidade de iniciar um novo ciclo na história da mobilidade do município de Maricá. Como que foi seu primeiro contato com essas grandes empresas que, por muitas décadas, foram as únicas alternativas para o povo que queria se deslocar dentro do município? Na verdade, Kika, eu não tive contato com elas. Na verdade, eu tive o desafio de poder botar o vermelhinho para rodar. E nesse desafio de poder botar o vermelhinho para rodar, automaticamente nós tivemos que tirar elas caçar a concessão delas, né? Quando eu falo a concessão dela, é a concessão da Costa Leste, onde ela prestava um péssimo serviço ou não prestava um serviço. E automaticamente nós conseguimos, junto com os fiscais de transporte da época, poder fiscalizar e poder provar que elas prestavam um péssimo serviço ou um desserviço, poder provar que o ônibus tinha buraco no fundo. Você vai passar no corredor, o corredor dos ônibus, muitas das vezes, era um buraco, era a tábua. As pessoas, quando choviam, tinham que entrar com guarda-chuva. Então, ali o desafio meu era para poder botar os vermelhinhos para rodar no primeiro e segundo distrito, naquele primeiro momento, que no terceiro e quarto distrito era outra empresa que prestava o serviço. Foram concessões muito longas, né? E você, como aquele adolescente, né, da cidade, que sempre sonhou em ter um emprego, a sua luta sempre foi, como qualquer morador da cidade, arrumar um emprego numa empresa, né, que prestava serviço para a cidade. Como que foi esse sentimento, então, de ser responsável pelo fim dessas concessões e o início da retomada e da conclusão do trabalho de colocar o vermelhinho para todos os cantos da cidade? Como que foi isso? Na verdade, Kika, a gente não tinha... quando assumi a Secretaria de Transporte, eu assumi a Secretaria de Transporte no desafio de botar os vermelhinhos para rodar, no desafio de não poder prejudicar ninguém. Foram muita conversa com o prefeito Fabiano Horta, onde o prefeito Fabiano Horta tinha muita preocupação dos funcionários daquela empresa ali, de poder para onde eles poderiam ir, se eles iam ficar desempregados. Então ali se existia uma discussão, mas também foi uma discussão muito rápida, porque também as pessoas não poderiam ficar sem transporte. A gente tem um exemplo que na Barra de Maricá para o centro de Maricá, muitas das vezes as pessoas que trabalhavam na construção civil não poderiam pegar a obra lá em Maricá e vice-versa em Maricá e Ponta Negra, só que tivesse a sua própria condução, porque em Maricá existia um sistema de lotada, porque o governo, antes do prefeito Washington Quaquá, ele era dominado por uma empresa de ônibus. Então, essa empresa de ônibus, ela automaticamente mandava fazer a operação direto. E esses trabalhadores da lotada, muitas das vezes, quando fazia a lotada que ia para a Barra de Maricá, tinha operação, tinha fiscalização no Boqueirão, por exemplo, na curva do Boqueirão. As pessoas saíam dali, o carro daquelas pessoas ia apreendido, muitas das vezes não conseguia tirar, porque a dificuldade era grande, a necessidade era grande. Maricá era buraco puro, as pessoas trabalhavam ali no desafio de poder botar a comida dentro de casa. Então foi uma preocupação muito grande com esses trabalhadores. E foi uma discussão, não levou muito tempo, mas foi uma discussão junto com o sindicato, de a gente poder estar tirando eles dali e trazer para a nossa empresa pública de transporte. Então, mas qual que foi essa sensação sua, pessoal, de vivenciar esse momento, né? Você acabou de narrar aí Costa Leste, a gente sabe que você já tentou trabalhar nessa empresa, a gente tem outra concessionária, né? Tínhamos outra concessionária, que era a Nossa Senhora do Amparo. Como que foi essa sensação de você estar nesse momento vivendo o desafio de acabar com essa modalidade e implantar o vermelhinho? Então, Kika, em Maricá existia duas concessões. A primeira concessão era da Costa Leste, da empresa Costa Leste, e a outra concessão era da empresa Nossa Senhora do Amparo. E a Costa Leste ela não prestava o serviço. Então, a Costa Leste ela tivemos um embate muito rápido com ela, onde nós provamos que ela prestava um péssimo serviço, nós abrimos um processo contra ela e caçamos a empresa. Então, acabamos com a concessão dessa empresa, onde nós conseguimos botar o vermelhinho para rodar, para operar definitivamente. E a outra foi a concessão da Nossa Senhora do Amparo, onde que a gente falar que a empresa não prestava um bom serviço, talvez eu estaria até mentindo. Mas a empresa também, por outro lado, muitas das vezes eu presenciei pessoas, eu era secretário de transporte na época, e as pessoas reclamavam que não tinha ônibus para Maricá, Cajueiro. Então eu ia lá, conversava, notificava,
E a resposta que a gente tinha muitas das vezes era que não tinha oferta de passageiro. Faltavam linhas na cidade toda. Não é que faltava, às vezes não operava, às vezes eu até entendo por ser, você chegar no terminal rodoviário de Maricá e não ter um passageiro, ou ter um, ou ter dois, e você não poder operar porque você ali está tomando como se fosse um prejuízo, né? Para você estar ali não ter oferta de passageiro, como que você vai sair com um ônibus com 2 passageiros para Itaipuaçu? Mas a concessão era deles, eles tinham que operar. Mas ali o caminho que tinha era não renovar, porque a concessão deles terminava em 2020 e foi o que nós fizemos. Um ato de coragem, eu estar notificando junto com o prefeito Fabiano Horta, encerrando ali o ciclo da concessão da Nossa Senhora do Amparo. Você não foi funcionário da empresa, mas foi o servidor público que não deu continuidade nessa concessão. Na verdade, Kika, é um negócio que às vezes eu até evito comentar, tá? O meu mandato passado foi muito focado em muito trabalho e muito desafio que eu tive no governo. As pessoas falam, a gente ganhou uma eleição por ser o secretário que regulamentou todo o transporte no município, o secretário que botou os vermelhinhos para rodar, de norte a sul, de Jaconé e Itaipuaçu. Nós ganhamos aquele mandato assim. Eu até evito falar, mas ultimamente as pessoas têm feito essa pergunta. A gente, quando completa 18 anos, a primeira coisa que a gente quer fazer é assinar uma carteira de trabalho, né? E fora disso, eu também queria assinar a carteira de trabalho. E por muitas vezes, em Maricá, só quem tinha em Maricá que prestava, que tinha empresa grande em Maricá que podia contratar jovens ou contratar qualquer pessoa, era a Nossa Senhora do Amparo, que é uma empresa grande, era uma empresa que toda legalizada. Ali você tinha, naquela época, o Mercado Capri, você tinha a Lanchonete Capri, você tem até hoje a Shark 500. Então eu... Eram as principais empresas da cidade, né? As empregadoras, né? Isso. E todo jovem queria botar aquela roupa da Nossa Senhora do Amparo, né? Da empresa Nossa Senhora do Amparo. E eu, fora disso, eu também fui no mesmo caminho. Tentei lá uma vaga de cobrador e não consegui. Muitas das vezes a gente virava a noite dormindo na fila lá para poder arrumar, né? Para poder assinar essa carteira. E uma vez, um fato até que até me magoou um pouco, eu fico até emocionado de poder ir lá, ser a única pessoa que está lá, você tem uma placa nessa empresa, e ter a única pessoa, está lá a placa, precisa de cobrador, precisa de lavador, e você chegar lá, entregar todos os seus documentos e a mãe sua sair de lá, minha mãe foi comigo, né? E você sair de lá, poxa, agora você vai estar empregado, porque estão precisando de cobrador e não tem ninguém aqui, é só você. E aquilo foi uma frustração até hoje, porque eu não fui chamado, não sei por ser pobre, eu não sei por morar num bairro pobre, eu não sei por ser criado por mãe e por vó, isso sei lá, até hoje eu não entendo. E essa discussão eu falei com o dono da Amparo, eu conversei com ele, com um dos donos, tenho muito respeito, maior carinho por ele, como ser humano, como homem, como um empresário de sucesso, e conversei com ele, falei com ele essa história minha. E de você poder estar ali, de querer ser um funcionário da empresa, de você querer trabalhar, de você querer ter a sua primeira carteira assinada e for renegado, porque aquilo ali eu fui renegado, porque tinha placa precisando de cobrador e eu era o único que não fui chamado. Mas não precisava de indicação, não, na época? Na época de indicação de prefeito, eu arrumei. Você conseguiu também? Consegui de prefeito, consegui do presidente da Câmara. Meu tio era o único tratorista da prefeitura de Maricá, finado Ezio Cardoso de Azeredo, e mesmo assim não fui chamado. E você vê como é que é o destino, quando que Deus a direção na sua vida. 31 anos depois, eu viro secretário de transporte do município de Maricá, aonde que vem para mim essa missão de assinar, de não renovar a concessão dessa empresa. Então é coisa que parece que Deus falou, filho, você não vai trabalhar não. O seu mandato é para outra coisa. O seu legado é para botar o povo para rodar no transporte gratuito. Eu vou te dar outra missão na Terra. Então, você não foi o cobrador de ônibus, você foi o cobrador da política, né, e o implantador dessa política na cidade. Que bacana. Isso aí, eu tenho orgulho danado. Esse dia eu tive até com o prefeito Oscar Quaquá, o deputado federal, nosso candidato a prefeito, que será o nosso futuro prefeito a partir de janeiro de 2025. E ele fez um vídeo falando para mim, poxa, Casquinho foi o cara que me ajudou a regulamentar o transporte. Você vê o reconhecimento de Quaquá, para mim é uma honra muito grande poder estar com ele desde os anos 2000, de nunca ter feito algo que me tivesse alguma memória de poder trair, de poder sair do grupo, né?
As pessoas têm muito aquela memória, não dá atenção, vou ter que sair. Não dá atenção, eu não vou ficar aqui mais, eu quero atenção. Mas eu sei da competência dele, eu sei da lealdade de Quaquá, da lealdade de Fabiano, eu sei da gratidão deles que eles têm por mim e que eu tenho que eu tenho por eles também, de poder ter esse reconhecimento dele agora, de poder nosso nome estar rodando o Brasil todo, de poder uma pessoa falar, poxa, Quaquá falou seu nome fora do país. É muito orgulho, tá? É o menino das pedreiras, está fazendo história em Maricá, hein? Mas eu queria que, diante de tantas conquistas que a gente sabe que foram marcas do seu mandato, saber o que a população pode esperar deste próximo mandato, porque nós temos certeza que a cidade quer a continuidade desse mandato participativo, inclusivo. O que você está preparando para a cidade? Você que já está marcado como o secretário, o vereador que botou o vermelhinho para rodar de norte a sul. E agora? O que vem por aí? Então, Kika, eu costumo falar, a gente tem amigos aí que já se aposentou do futebol, né? E a gente costuma falar que tem aquele artilheiro que ele foi marcado pelo um gol da decisão, o cara que fez um gol da Copa do Mundo. Então ele ficou marcado, fulano fez um gol, é artilheiro das decisões. E eu vou ficar marcado como o secretário que botou os vermelhinhos para rodar, que regulamentou o transporte no município, que criou o Mumbuca Transporte, que trouxe a primeira linha estadual, que trouxe as linhas municipal. Eu vou estar marcando isso aí. Mas eu quero agora, se for eleito, reeleito, fazer um mandato diferente. Eu não quero só ter esse vínculo de transporte. Eu quero fazer um mandato da educação, um mandato da saúde, um mandato da cultura, um mandato da mobilidade, um mandato da diversidade de cultura, da diversidade religiosa. Eu quero fazer um mandato para todos. Eu quero ser aquela pessoa que esse dia eu estava conversando em casa e pensando. Eu quero ser a pessoa, como é que chamamos? O embaixador das pessoas com deficiência, das crianças autistas, do PCD. Eu quero ter outro nome no próximo mandato. Eu quero trabalhar, entrar dentro da vida das pessoas. Eu quero entrar dentro da família das pessoas. A gente já está vendo isso acontecer, Casquinha, por isso que a gente torce muito para que a cidade reconheça o seu trabalho e te dê esse mandato, mais esse mandato, porque todos nós estamos com essa expectativa. Eu tenho certeza que você vai continuar fazendo história. Você já vem fazendo, né, com toda a sua sensibilidade. Queria te agradecer do fundo do meu coração por você ter dedicado um espacinho nessa agenda conturbada que é durante um período eleitoral, para vir conversar com a gente e te fazer um desafio também. A gente queria falar mais, né? Eu queria detalhar seus projetos para a cultura, principalmente, que essa área interessa muito a todos nós que somos artistas e produtores da indústria da criatividade. Eu, que sou pessoa com deficiência, fico muito honrada em estar ao seu lado e caminhar contigo e ver isso tudo acontecendo. Então, separa um espacinho da sua agenda para você continuar esse papo com a gente, que vai ser muito bom para todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar muito de... Será um prazer voltar aqui, tá, Kika? Será, como eu falei, vai ficar marcado, é o primeiro podcast meu. Então, é mais uma marca nossa aí, uma marca para mim que vai ficar lembrado esse dia, essa hora, tá? Isso aí. Espero que você também tenha gostado do nosso podcast Fala, André Casquinha. A gente segue por aqui. Muita gratidão a Deus por mais esse momento. E a gratidão a você que nos deu essa audiência importante nesse momento. Vamos para frente, com força e com coragem. Gratidão. Podcast. Fala, André Casquinha. Podcast. Fala, André Casquinha. Fala, Casquinha. Podcast. Fala, André Casquinha.